Então, se eu quisesse viver de dividendos e estivesse montando a minha carteira previdenciária nesse mês, eu começaria por essas 4 ações e por essa estratégia que nós vamos te explicar nesse vídeo. Comenta aqui com qual ação você começaria e se embora. A primeira ação foi uma ação fundada em 1969 e que está na bolsa desde 1973. Estou falando aqui da Unipar, de código UNIP6, que é uma empresa que atua no setor químico e petroquímico, com 3 unidades produtivas, sendo 2 em São Paulo e 1 na Argentina, e que nos últimos anos subiu cerca de 227%. O investidor hipotético tivesse botado R$5.000 em Unipar lá atrás, recebido os dividendos e reinvestido na sua carteira, ou seja, o cara que ainda não estivesse vivendo de dividendos, mas sim usando os dividendos para reinvestir, o que é essencial caso você ainda não esteja vendo dividendos, caso você ainda não tenha um patrimônio grande o suficiente para ver de renda. Esse cara teria transformado cada R$5.000 em R$16.000. Só que nos últimos 12 meses, a Unipar, que é uma ação queridinha do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da bolsa, viu seus papéis caírem mais ou menos 10%. Isso por conta da influência dos preços do PVC e da soda cáustica, 2 dos 3 principais produtos da empresa, e consequente queda da receita comparada ao ano anterior. E se a gente tirar um pouco o zoom e olhar para os últimos 3 anos, a Unipar mostrou uma boa consistência em dividendos, né? Paga uma coisinha em 19, uma coisinha um pouquinho maior em 20, umas pauladas em 21, 22, e chegou a um yield de quase 6% em 23, com um payout ali próximo de 50%. Todos esses fatores colocaram a Unipar entre as 10 ações do nosso ranking máquina de dividendo. Um tema que o Filipão aqui domina, por isso que ele tá do meu lado, coitado, não deixei ele falar até agora. Está atrasado aqui no momento que a gente grava esse vídeo, para um outro começo, espero que ele não caia a qualidade, estamos tentando, né, manter a qualidade. Filipão, explica aí sobre o efeito dopamina nos dividendos. Boa, uma das principais coisas que a gente defende em estratégia de dividendos, para quem se enquadra nesse perfil, é que quando você vê aquele dividendo caindo ali na sua conta, aquilo te gera uma sensação de dopamina, uma sensação de satisfação. Você está recebendo dinheiro positivo na sua conta. E não é só porque todo mundo gosta de ganhar dinheiro que isso é positivo. Eu preciso te lembrar também que a bolsa, apesar de no longo prazo ela subir mais do que cai, ela também tem momentos que ela passa por períodos de queda ou períodos que ela fica muito de lado. Por exemplo, se você pegar o período ali entre 2010 e 2015, 16 mais ou menos, o que você vai ver é o índice Ibovespa com uma queda de 42% durante um período de 5 anos. Ou seja, você é aquele cara que trabalha, vai lá, poupa um pouquinho do seu dinheiro para investir em ações, em renda fixa, numa carteira de investimentos, e tudo que você vê é os teus investimentos caindo um pouquinho todos os anos. Só que no passo que você está numa estratégia de dividendos, nesse período inteiro você está recebendo aquele segundo salário ali na sua conta positivo todos os meses, independente se a bolsa está subindo ou se está caindo. E é justamente o efeito dopamina que lembra ao investidor que aquilo que ele está fazendo vai dar resultado em algum momento, já está dando resultado no presente, ele vê através de dividendos. E faz com que você se mantenha no caminho no longo prazo, focado em investir em ações para ganhar muito mais no futuro. Até porque o que a gente tem certeza absoluta é que a bolsa vai subir caindo. Ela vai ter períodos de queda, vai ter períodos de alta mais forte. E para pegar toda essa valorização no longo prazo, o investidor precisa se manter investido. Foi essa tese do efeito dopamina que o Filipão trouxe aqui pra gente alguns anos atrás e nos fez aqui desenvolver nosso sistema de alocação estratégica, uma estratégia de seleção de ações também focada em dividendos. E hoje eu vejo com muitos dos nossos clientes de wealth, eles preferem uma estratégia com foco em dividendo, que sentem melhor, sentem bem vendo dinheiro caindo e esse tipo de coisa. Deixando comentários como o do estúdio, que falou, né, sem dividendos é complicado, as ações já são voláteis, sem dividendos não dá para entrar mesmo com valorização no longo prazo. E tá tudo certo pensar assim. Agora, uma vez que a gente tem clareza de que alguns investidores vão preferir ter uma carteira otimizada para dividendos, que isso vai fazer eles se sentirem melhor, vai fazer com que eles sigam um plano no longo prazo, o grande ponto é como selecionar ações. A gente tem a nossa veia aqui quantitativa. É o que está por trás das ações que a gente está assistindo nesse vídeo, como a CSN, de código CSNA3. A Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa criada lá na era Getúlio, uma estatal em 1941. E desde 1993 o governo se desfez de mais de 90% das suas ações. Siderurgia, mineração, cimento, logística, energia e na cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro até a produção e venda dos produtos siderúrgicos. Nos últimos 5 anos, a valorização da CSN é de mais de 100%, embora você possa ver, né, que de 2021 para cá, ela teve uma grande queda e nos últimos 12 meses, a valorização é de cerca de 18%. E o mercado dela é um mercado que está em hype, né? Por conta aí da queda do valor do minério de ferro, além da baixa demanda chinesa pelo produto que costumavam importar, o que prejudicou não apenas a CSN, mas também outras mineradoras brasileiras. Ainda assim, no último ano, o dividend yield da CSN ficou na faixa dos 11% e na média dos últimos 3 anos, o dividend yield médio está em 13% mais ou menos, o que a coloca dentro das 10 melhores pagadoras de dividendos de acordo com a nossa estratégia quantitativa e sistemática da máquina de dividendos, uma estratégia que faz com que outra empresa passe também.
vou dizer aqui o Filipão contar essa história. Que é uma que está um pouco mais bem posicionada dentro do ranking das maiores pagadoras. Que olhando para os últimos 5 anos, teve uma valorização de praticamente 147% ali, contando o reinvestimento dos proventos, e nos últimos 12 meses essa alta foi de 42%, altas bem consideráveis. Inclusive essa que foi a empresa líder de pagamento de dividendos em 2023, no ano passado. Mas isso não foi só 2023 não. A expectativa é que para 2024 ela consiga manter um bom pagamento de dividendos. Segundo alguns analistas, estão mais confiantes, principalmente na capacidade de geração de caixa da empresa. Além dela estar num momento de desinvestimento, reduzir o investimento em CAPEX que ela vinha fazendo nos últimos anos. E aí quando a gente olha de fato para o histórico dos últimos 5 anos ali de dividendos, a gente vê que no ano passado esse dividend yield foi muito mais forte, de 28%, sendo que mesmo fazendo a média dos últimos 3 anos, ela ainda está com um dividend yield muito próximo a 15% ao ano de média. Aqui a gente está falando da MAHLE Metal Leve de código LEV 3, é uma empresa que atua na fabricação e comercialização de componentes para motores de combustão e filtros automotivos, principalmente aqui no Brasil e lá na Alemanha. Bom, a gente está falando tanto aqui, né, da estratégia de dividendos, e eu comentei sobre o nosso sistema de alocação estratégica, e basicamente se você quiser conhecer melhor como é que são as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, e além disso, é 1 hora disponível de bate-papo, sem compromisso, com um especialista aqui do Clube do Valor que vai tentar entender melhor teu perfil de investidor, vai ver como é que você está investindo, ver o que está legal, o que dá para melhorar. A gente está com vagas abertas nesse momento para sessões gratuitas de análise e diagnóstico de carteira. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas e já tem uma carteira de investimento, já passou dos seus primeiros 500 mil reais, seu primeiro milhão, seu segundo milhão, seu 10º milhão, aperta aqui no primeiro link na descrição e preencha um rápido formulário que a gente vai analisar e vai te contatar e encaixar 1 hora da tua agenda com 1 hora de um especialista aqui do Clube do Valor. E nessa sessão a gente pode falar melhor, por exemplo, sobre a máquina de dividendos estratégica que o Filipão vai explicar aqui. Boa, pensando em estratégias sistemáticas, o que a gente sempre busca fazer é filtrar várias empresas que a gente não quer olhar para elas e depois ranquear as empresas que sobraram para encontrar as que fazem mais sentido segundo a estratégia. Na máquina de dividendos, a gente tem 2 grandes filtros. É tirar primeiro as empresas que não têm liquidez diária suficiente, a gente requer pelo menos 1 milhão por dia dessa liquidez. E segundo, a gente quer sempre empresas que tenham pagado dividendos por mais de 5 anos seguidos sem falhar nenhum ano. E isso traz a previsão de que ela provavelmente vai pagar no ano seguinte também. E aí, por último, a gente ranqueia todas as empresas pela média de dividend yield dos últimos 3 anos, porque assim a gente consegue tratar algumas distorções de empresas que pagaram de mais ou de menos nos últimos 12 meses, que é um período mais curto. E com esses 3 critérios, a gente consegue formar o ranking das 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa. Eu já vou te falar como ter acesso a 7 dessas 10 empresas, mas não sem antes citar a nossa 4ª ação, que passa nos critérios da máquina de dividendos. Estaria dentro das 10 ações que eu teria se eu tivesse querendo ver de dividendos, que são as ações de uma empresa que mais do que dobraram de patamar nos últimos 5 anos, porém nos últimos 12 meses vem caindo cerca de 7%, influenciada principalmente pelo aumento da importação do aço chinês. Está sobrando aço na China porque o setor de construção civil está uma draga, esse aço está sendo exportado para o mundo inteiro e quando chega no Brasil chega a um preço muito competitivo com dessa empresa aqui, que nos últimos 5 anos teve uma consistência no pagamento de dividendos e pagou umas porradas ali em 21, 22 e 23, mantendo aí um dividend yield médio de mais de 17% nos últimos 3 anos. Estou falando aqui da metalúrgica Gerdau de código GOAL4, essas foram 4 ações que teria na minha carteira se eu fosse seguir a máquina de dividendos nesse momento. Se você quiser conhecer outras 3 ações, pode fazer download de forma gratuita do nosso e-book da máquina de dividendos apertando nesse botão aqui. Se você quiser conhecer algumas ações baratas, nossa outra estratégia de seleção de ações, aperta nesse link aqui que fizemos um vídeo ontem sobre isso. Um grande abraço e até mais.